Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos ao canal Hoje é Dia de Aprender. Para quem não me conhece, eu sou Marcos Santos, sou professor de teologia do Instituto Bíblico Apostólico, mais conhecido como IBA, da Igreja Pentecostal Unida do Brasil. E eu estou aqui neste momento para compartilhar com você algo sobre um assunto muito importante, um dos mais importantes para a vida do ser humano, que é a salvação. É um assunto que no dia de hoje a gente vê muitas pessoas, cada um com um pensamento diferente, com uma ideia, com uma filosofia ou até mesmo com uma fé diferente sobre o assunto. Muito é comum se ouvir dizer que para ser salvo basta ser bom, Deus só quer o coração. Outra frase muito comum é dizer: aceita o Senhor e será salvo tu e a tua casa. Aceita o Senhor Jesus e tu és salvo. E eu quero, irmão, quero, meu amado amigo, dizer para você que para nós entendermos a verdade sobre tal assunto, para termos a convicção de que o que ouvimos e aprendemos é o verdadeiro, temos que vir para cá, olha, para a Bíblia. A própria palavra de Deus diz que em Mateus, no capítulo 22, o verso 29, ela diz: errai por não conhecer as Escrituras. E João, escrevendo no capítulo 5, o verso 39, ele diz: examinai as Escrituras, porque cuida nela ter a vida eterna, ou seja, a salvação, e são elas que testificam do Senhor. Então, eu quero compartilhar esse assunto com você, mas através das Escrituras. Eu não vou lhe falar o que eu creio, eu não vou lhe falar no que eu acredito, mas sim eu quero apenas transmitir para você o que diz a Bíblia Sagrada sobre este assunto maravilhoso. E para a gente mergulhar neste assunto, quero convidar você a usar uma Bíblia e ir para o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10 e o verso 1 em diante, e lá a gente vai encontrar a história de um homem chamado Cornélio. O primeiro versículo diz que havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, que era centurião da corte chamado Italiana. Era um homem piedoso, era um homem temente a Deus, junto com a sua casa. Era um homem que fazia muitas esmolas, era bom de coração e que ele orava de contínuo. Mas se você continuar lendo os versículos do capítulo 10, a palavra de Deus vai dizer que apareceu para ele um anjo e mandou ele enviar homens para buscar Pedro, porque Pedro diria a ele o que ele deveria fazer. Ou seja, faltava algo para Cornélio. E se lermos no capítulo 10, no capítulo 11 e o verso 13 e o verso 14, já Pedro falando nas suas palavras, ele vai narrar a história que Cornélio tinha contado para ele, e o verso 14 vai dizer que ele falou palavras que salvaria Cornélio e a sua casa. Ou seja, o que faltava para aquele homem que era bondoso, que orava, que temia Deus e que dava esmola, era a salvação. Então, por aqui, por dentro das Escrituras, da Bíblia, a gente chega à conclusão de que orar, ser bom, dar esmola, não salva. Fazem sim parte da vida de um salvo, mas não salvam. Esse era o que faltava na vida daquele homem. E se você ler no capítulo 10 e o verso 40
48 da história narrada sobre Cornélio, Pedro vai explicar o que Cornélio deveria fazer para ganhar esta salvação junto com a sua casa. O verso 48 diz que Pedro mandou que fossem batizados no nome do Senhor. Então, o que faltava na vida de Cornélio para que ele viesse ser salvo com a sua família era ser batizado. Então, nós vemos que a salvação ela vem através do batismo. Como muitas outras escrituras, aliás, muitos outros versículos dentro da escritura vão afirmar isso. A gente viu aqui, onde a gente leu, em Atos 10, 48. Também, se você ler lá em 1 Pedro, no capítulo 3, o verso 21, a palavra vai dizer que o batismo é uma figura, mas uma figura que nos salva. Se você ler lá em Marcos, capítulo 16, o verso 16, a palavra de Deus vai dizer: quem crê e for batizado será salvo. Ou seja, então, o caminho da salvação, o procedimento pela qual vem a salvação é o batismo. Também tem um segundo ponto que a gente vê dentro das Escrituras, invocando o nome do Senhor. Joel, capítulo 2, o verso 32, Atos, no capítulo 2, o verso 21, e Romanos, capítulo 10, e o verso 13. Quero aproveitar para fazer uma correção aqui, tá? Que está Romanos 10 e 21, né? E é Romanos 10 e 13, tá bom? Que diz assim em ambos os versos: todo aquele que invocar o nome do Senhor, este será salvo. Então, é um segundo ponto de ser salvo. Mas como se invoca o nome do Senhor? Se lermos lá em Atos, capítulo 22, e o verso 16, a palavra vai dizer como se invoca o nome do Senhor, que é um outro ponto da salvação. E diz o seguinte, a Bíblia Sagrada, sobre como invocar o nome. Verso 16 do capítulo 22. E agora, por que te detens? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Então, o segundo ponto, que é invocando o nome do Senhor, se resume no primeiro, que é o batismo. Ou seja, é através do batismo que se invoca o nome do Senhor. Então, para ser salvo, são esses dois pontos que nós vemos dentro da Bíblia. Como você acabou de ver junto comigo, é o batismo e a invocação do nome. E a invocação do nome vem através do batismo. E qual é esse batismo que nos salva? Se você vê lá em Mateus, no capítulo 28, versículo 19, a palavra de Deus vai dizer: ide por todo o mundo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você ler lá em Mateus, capítulo 3, o verso 1 e o verso 6, vai dizer que apareceu João na Judéia, pregando o reino de Deus, e o verso 6 vai dizer que ele ia batizando nas águas para arrependimento, para perdão dos pecados. E se nós lermos lá em Atos, no capítulo 2, o verso 38, a palavra vai dizer que arrependei-vos e seja batizado no nome do Senhor Jesus. E se lermos lá em Corinto, no capítulo 15 e o verso 29, a palavra vai dizer: por que te batiza pelos mortos? Sendo que os mortos não podem batizar. Então, temos dentro das Escrituras isso no Novo Testamento, que é mais para os nossos dias, que é voltado para o ensinamento do nosso tempo. 1, 2, 3,
4 batismos que aparecem. Mas se você ir para o livro de Efésios, no capítulo 4 e o verso 5, a palavra de Deus vai dizer que há um só batismo. Então, a gente pode se perguntar, será se a Bíblia se contradiz? Ou o que acontece? Se você ler lá em Efésios, vai estar dessa forma, que há um só batismo. Mas em cada referência dessa, a palavra mostra um batismo. É isso que nós vamos ver agora, porque a Bíblia ela não se contradiz de maneira nenhuma, a Bíblia não erra, pelo contrário, só vê contradição nas Escrituras quem não examina, só vê falta de entendimento dentro da Bíblia, falta de harmonia entre os seus livros, quem não examina, porque ela é explicativa, ela é organizada e ela é explicativa para o nosso entendimento. Então, vamos ver agora cada um desse, mostrando por dentro das Escrituras, a termos entender o que está em Efésios capítulo 4. Vamos lá entender, né? Efésios capítulo 4, verso 5, que diz que há um só batismo, sendo que vemos nas Escrituras, no Novo Testamento, que aparecem 4 formas batismais, né? Então vamos primeiro entender 1 Coríntios capítulo 15 e o verso 29, que é o batismo dos mortos. Se nós vermos lá em Mateus, no capítulo 8, verso 22, o Senhor Jesus dizendo a um homem que disse, Senhor, deixa sepultar meu pai, depois eu te seguirei. E disse, olha, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. É algo interessante, né? Como se viu um morto enterrar outro morto. E se lermos lá em Romanos, capítulo 5, o verso 12, a palavra de Deus diz que vai dizer que pelo um só homem entrou o pecado no mundo, que esse homem é Adão, e pelo pecado veio a morte. Por isso todos pecaram, por isso todos morreram. Ou seja, nós morremos pelo pecado que Adão cometeu. Só que esse assunto, batismo dos mortos, já é mais para entendermos por que, como a humanidade está na condição de morta. Isso será um novo vídeo. Espero ver você no canal, hoje é dia de aprender, assistindo também sobre a explicação, sobre o entendimento. Nós vamos lá compartilhar para nosso esclarecimento por que a humanidade está colocada como morta, claro, espiritualmente falando, né? Mateus capítulo 3, e o verso 1 e o verso 6, batismo de João. Para entendermos sobre esse batismo, para esclarecermos, para resumirmos ele para Efésios 4 e 5, fazendo assim, tornando um só batismo, nós vamos ler em Atos, no capítulo 19, o verso 1 ao verso 5, que diz a palavra de Deus. E sucedeu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado por toda a região superior, chegou a Éfeso. E encontrou ali alguns homens e disse-lhes, recebeste já vós o Espírito Santo quando crerdes? E eles disseram, nós nem ainda ouvimos falar que haja Espírito Santo. O verso 3, que eu quero chamar a sua atenção. O verso 3, Paulo lhes perguntou, então, em que sois batizados? E eles disseram, no batismo de João. Paulo perguntou àqueles homens, de que forma vocês foram batizados? E eles falaram, no batismo de João. Se você ler o verso 4 e o verso 5,
continuando, Paulo vai dizer, mas olha, João batizou dizendo que crescem naquele que havia de vir depois dele, na qual ele não era digno nem de desatar-lhe a sandália, que esse um era Jesus Cristo. E se você ler o verso 6, a palavra de Deus vai dizer que Paulo mandou que eles fossem batizados em nome do Senhor Jesus. Então, está aqui a explicação. Há outras mas senão o vídeo se tornaria muito longo. Mas está aqui a clareza de que o batismo de João era enquanto Cristo ainda não tivesse iniciado o seu ministério. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus pregava o evangelho do reino. Então, depois que o Senhor começou a pregar o evangelho do reino, e os seus discípulos começaram a batizar, João já não tinha mais ali importância, porque ele veio apenas preparar o caminho do Senhor. E um certo discípulo de João disse, olha, Senhor, discípulos de Jesus batizam mais do que nós. E João disse, não importa, porque na verdade o que importa é que ele cresça e eu venha diminuir. Então, o batismo de João não é mais válido para os nossos dias. Aqueles homens que foram batizados no batismo de João, Paulo rebatizou eles no nome do Senhor Jesus, ou seja, invocando o nome do Senhor. Mateus 28:19. Ide por todo o mundo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se nós lermos o verso do mesmo capítulo 28, lá de Mateus, se nós lermos aqui o verso anterior, para que nós possamos entender, o verso 16 do capítulo 28, o tema do texto vai dizer que Jesus aparece aos seus discípulos na Galileia. E o verso 16 diz, e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, adoraram, até que alguns duvidou. Ou seja, o verso 16 do capítulo 28 é onde nós estamos lendo. Se prosseguirmos, chegaremos ao verso 29, aonde o Senhor manda que os discípulos batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas se lermos lá em Atos, no capítulo 2 e o verso 38, que é onde aparece a outra forma batismal, a palavra vai nos dizer da seguinte maneira. E disse-lhe, vamos ler o 37, e ouvindo eles isto, compungiram no seu coração e perguntaram a Pedro e ao demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? Vamos só recapitular e analisar. No verso 16 do capítulo 28 de Mateus, a palavra está clara que lá o Senhor estava junto com seus discípulos, estava com Pedro e os demais discípulos. E ele deu a ordem a esses discípulos que batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas nós estamos lendo aqui no livro de Atos, no capítulo 2, o verso 37, dizendo que perguntaram a Pedro e ao demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? E o verso 38, e disse-lhe Pedro, arrependei-vos e seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, essa ordem aqui, o Senhor deu aos apóstolos, estava apenas os apóstolos naquele momento quando o Senhor disse, ide por todo mundo batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas quando alguém perguntou a Pedro e aos demais apóstolos, o que faremos, varões e irmãos? Pedro disse,
arrependei-vos e sejam batizados no nome do Senhor Jesus. O que aconteceu? Os apóstolos ouviram de uma maneira e fizeram de outra? Claro que não, meus amados. É o que está escrito em Lucas capítulo 24, o verso 45. Lá diz que o Senhor abriu o entendimento dos apóstolos para compreender as Escrituras, assim como ele também já abriu o meu, e eu quero compartilhar com você esse entendimento para entendermos isso. Se você ler lá em Gênesis, no capítulo 1 e o verso 26, a palavra de Deus diz que nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Ou seja, nós somos a imagem do Deus, do nosso Deus. E como é que nós somos o ser humano? Eu lhe coloquei aqui um ser humano, um desenho de um homem, uma ilustração, para você entender. O nome desse homem, dessa ilustração, se chama Marcos. Ele é pai, porque ele é pai do Josué. Ele é filho, porque ele é filho do José Ramiro. E ele é espírito, porque ele está vivo. Mas ele é apenas um e o seu nome é Marcos. Nós somos criados à imagem e à semelhança do Senhor. Da forma que nós somos, nós podemos ser Pai, Filho e Espírito, mas nós somos apenas um. Da mesma forma é o Senhor. O Senhor, ele é Pai como Criador, ele é Filho como aquele homem que nasceu, se fez carne, do ventre de Maria, e ele é Espírito Santo porque ele é o Deus invisível. Então, ele é Espírito. Mas o nome dele é Jesus. Assim como nós temos 3 títulos, mas nós temos um corpo e um nome, nós somos a imagem de Deus. O Senhor tem 3 títulos de Pai, Filho e Espírito, mas ele é um só e o nome dele é Jesus. Nós vamos ter outro vídeo aqui no canal, hoje é dia de aprender, e nós vamos entender mais a fundo cada assunto, cada detalhe deste assunto que foi abordado aqui nesse vídeo. Eu te peço para que você se inscreva aí no canal e se lhe trouxe um entendimento, se lhe trouxe uma clareza, ou se você já tinha esse entendimento, e se você tem alguém que você reconhece que ele precisa entender também esta palavra, eu te peço que você envia o link desse vídeo para ele. Peça também para ele se inscrever, para ele ativar o sininho das notificações, para que toda vez que cair um vídeo novo, você possa ser avisado deste vídeo aqui no canal, tá bom? Faça isso, meu amigo, para nós divulgarmos a palavra. Se você achou importante, faça isso que você estará transmitindo, você estará me ajudando a levar adiante esta palavra que é de tão importante. Nos veremos nos próximos vídeos, se o Senhor nos permitir.